Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Pedrunti de Brito. Estou fazendo esse vídeo com a intenção de participar do processo seletivo para professores do estado do Paraná. Bom, meu tema escolhido de hoje foi a fim de participar do eixo tecnológico na área de legislação. O meu tema escolhido hoje foi a história das constituições, bem como o título primeiro da Constituição vigente, que é dos princípios fundamentais. Para entender essa contextualização dos princípios, é normal que nós façamos um retrocesso histórico para ter uma dimensão exata do que foi conquistado para que nós pudéssemos chegar até o dia de hoje. Bom, para os alunos poderem entender de forma mais clara, nós temos que saber que o Brasil, que é o país onde vivemos, passou por diversas mudanças e dessas mudanças nós temos alguns avanços. Exemplo, tivemos um período onde que o Brasil foi regido por uma corte imperial. Vivemos num período de imperialismo, onde tínhamos uma corte real e que determinava o futuro da nossa nação. Quando estávamos nesse período, vamos para o ano exatamente de 1824. E nesse ano, nós tivemos a nossa primeira Constituição. Essa primeira Constituição de 1824, ela foi uma Constituição que ela não foi uma Constituição democrática. E aí é muito interessante que possa fazer uma definição clara daquilo que é democrático e daquilo que não é democrático. A democracia ela é feita com a participação da coletividade. Pois bem, essa Constituição de 1824, ela foi feita e ela foi por vontade única, ou seja, o imperador vigente no Brasil, ele determinou que fosse daquela maneira. Não quer dizer que ela não teve participação de outras pessoas, mas que a decisão e a chancela de validade para aquela Constituição foi através de uma pessoa só. No caso, estamos falando do nosso imperador no momento de 1824. Trouxe bastante avanços porque ela veio com aquela mensagem das constituições europeias. Porém, nós tivemos a nossa primeira Constituição promulgada, ou seja, com a participação da coletividade na sua autorização, e aí nós temos a ideia do poder originário que vem do povo. Então tivemos representantes do povo através da primeira Constituição, que foi democrática em 1891. Sendo 1891, ela inaugura a democracia, a Assembleia Constituinte. Então, ela também foi feita por uma coletividade, mas o ato de autorização dessa Constituição foi dado pela coletividade, pelos representantes. Depois de 1891, nós tivemos a Constituição de 1934, que também foi uma Constituição promulgada, ou seja, também foi uma Constituição de forma democrática. Essa Constituição teve bastante influência da Era Vargas, que vivíamos no país uma intenção da coletividade de burocratizar as coisas. E hoje, alunos, os termos de burocracia nós analisamos de uma forma pejorativa, de uma forma demorada, de algo que é cansativo, ou seja, você precisa de uma autorização e tem que assinar formulários. Pois bem, mas naquela época, se foi necessário essa situação, porque nós vínhamos de uma Constituição onde o bem comum era afetado pelo bem particular. Ou seja, o carro que era utilizado, o veículo que era utilizado, o imóvel que era utilizado do povo era confundido com um agente, ou seja, aquele funcionário público, ele tinha o domínio das coisas públicas, então não era separado. Precisávamos de uma burocracia, ou seja, de uma regra para a utilização daquilo que era comum. Então, por isso que veio a burocratização, para tentar tirar essa questão do patrimonialismo, ou seja, da mistura, da afetação do bem particular com o bem público. Então, a partir de 1934, nós tivemos a definição de burocracia e a separação daquilo que é do povo daquilo que é particular. Depois, em 1937, nós tivemos mais uma Constituição e novamente nós tivemos um retrocesso,
porque essa Constituição foi outorgada, ou seja, ela não foi promulgada. E aí já vai a primeira separação, promulgada e outorgada. A outorgada é por vontade de uma pessoa. E voltando a afirmar que não é porque a vontade vem de uma pessoa que ela foi produzida somente por essa pessoa. Ela pode ter sido produzida por várias pessoas, como foi, com participação de várias lideranças. Porém, o ato de autorização e de legitimidade, ela se deu através de uma única pessoa. Então, por isso que nós não consideramos como uma Constituição democrática, porque a sua autorização foi um ato somente de uma autoridade. Depois de 37, nós tivemos a Constituição de 1946. Essa Constituição, nós voltamos a ter uma Assembleia Constituinte, nós voltamos a ter uma Constituição democrática, ou seja, ela teve uma autorização da coletividade, através dos seus constituintes, representantes do povo. Depois de 46, e lembrando que em 1946 nós estávamos saindo da Segunda Guerra Mundial. Então é uma Constituição que ela tem uma tendência de olhar para a humanidade de um olhar diferente, através de análise dos resultados que foram advindos das más consequências de uma guerra mundial. Então essa Constituição ela tem uma pegada muito mais protecionista do que uma pegada liberal. Então ela veio para dizer assim, Estado, olha, o indivíduo precisa de liberdade. Estado, o indivíduo precisa ser protegido também. Então essa proteção ela vem às vezes até sufocando. Depois de 1946 nós tivemos novamente uma Constituição de 1967, que foi novamente outorgada, ou seja, ela não foi promulgada. Por isso que também não chamamos ela de uma Constituição democrática. Após essa de 1967, nós tivemos a nossa Constituição vigente, que é denominada Constituição Cidadã. Essa Constituição ela é de 1988, que é a que vigora hoje no nosso país. Então, esse é o período histórico. Tivemos essa Constituição que também foi promulgada, ou seja, a coletividade tendo o domínio sobre a autorização e legitimidade. Essa Constituição, agora vamos entrar no tema segundo dessa matéria, que é o primeiro título dessa Constituição, que para mim é um dos mais importantes, se não o mais importante, que são os princípios fundamentais. Quando inaugura a Constituição de 1988, você fala sobre os princípios. Através desses princípios o start para que as próximas leis, ou seja, as leis que segundo Kelsen, na pirâmide de Kelsen, estariam subordinadas. Alguns doutrinadores dizem que não há essa subordinação, apenas campos de aplicação. Porém, no conflito de ideias, o que prevalece é a Constituição Federal. Então, nós temos ali nos princípios fundamentais, a partir do seu artigo 1º, diz sobre os fundamentos da República. O fundamento da República é a soberania nacional, são 5 fundamentos: soberania nacional, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralidade política. Ou seja, nós temos 5 fundamentos que a República tem que estar fundamentada, ou seja, todas as leis que vierem após isso, que vieram, tem que respeitar esses 5 fundamentos. E para lembrar, uma dica importante para você lembrar disso na hora de fazer a prova, na hora de você articular uma ideia, você lembrar da mnemônica, que chamamos assim, que é uma arte de você poder lembrar isso de maneira mais fácil, que é Socidivaplu. Só lembrar dessa palavra, Socidivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Após isso, nós temos no artigo 2, separação dos poderes, para deixar bem claro que os poderes estarão separados entre si. Então, pois bem, a aula de hoje foi para falar sobre isso, e espero que você tenha isso bem fundamentado na sua cabeça para entender que se chegamos até aqui é porque temos uma história e precisamos olhar com carinho para entender os próximos passos e fazer parte dessa cidadania. Muito obrigado, é o final da aula.